Sejam muito bem-vindos ao Santa Corja e dessa vez não é o podcast. Dessa vez é o primeiro vídeo aqui do nosso canal no YouTube. A gente prometeu no podcast que esse ano ia ser o ano que a gente ia começar com os vídeos no YouTube e tô aqui eu, vestido a caráter, camisa Santa Corja, pra começar esse canal. É claro que eu pensei, vou começar o canal no YouTube explicando o que é Santa Corja, da onde a gente pegou isso, da pregação que a gente se inspirou nisso, mas eu pensei em fazer algo diferente. Como o Santa Corja é um canal criado por pessoas que querem trazer não só uma cosmovisão cristã, não só teologia, não só filosofia para responder às perguntas difíceis da fé, mas uma estrutura que nasceu de pessoas que têm uma vivência e querem falar dessa vivência, nada melhor do que o primeiro vídeo ser um dos questionamentos que eu fiz logo assim na minha conversão, lá quando eu tinha 13 anos, que eu fazia parte de célula, né, que eu era de uma igreja que tinha células, eu me batizei e tal, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a fazer todo esse tipo de coisa. Uma pergunta ficava muito firme na minha cabeça, e é uma pergunta que, na verdade, para os filósofos cristãos, ela é muito bem resolvida. É uma pergunta que tem uma resposta muito clara. No entanto, ela mexeu muito comigo e eu vejo que algumas pessoas sofrem com isso até hoje. E a pergunta que me movia era: se Deus é bom e todo-poderoso, por que tem gente passando fome e morrendo agora? Por que quem não merece, quem não fez nada de errado, é acometido por uma doença tão terrível como o câncer? Deus é mau? Deus criou o mal? Parece uma pergunta boba que você pode responder de forma óbvia. É óbvio que Deus não é mau, Deus é amor. E teologicamente falando, ou até por declaração de fé, essa resposta é muito óbvia. Assim, Deus é amor, Deus não é mau, Deus quer o melhor. Só que, intelectualmente falando, que sempre foi um caminho que eu segui, sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, foram as perguntas intelectuais. Apesar de eu sempre aceitar o mistério da fé, apesar de eu sempre saber que eu nunca vou entender tudo sobre a revelação da graça, eu sempre tive uma vontade extra de pelo menos tentar conhecer mais, tentar entender mais. E essa foi uma das perguntas, assim, que trouxe um reboliço dentro de mim. Inclusive, quando eu comecei a conhecer a Bíblia. Porque uma resposta preguiçosa para Deus criou o mal é simplesmente pegar um texto bíblico e ler. Michel, como assim? Tem texto bíblico que diz que Deus criou o mal? Sim, e eu vou pegar para você e vou usar o mesmo texto para mostrar para você que como a gente tem que ler a Bíblia e fazer um estudo sobre aquilo que a gente está lendo, não é só ler um texto. Vou mostrar para você duas versões da Bíblia, tá? Eu vou ler esse texto em duas versões e você vai entender. A primeira versão da Bíblia que eu quero ler para você é a King James clássica, né? A Bíblia King James clássica é uma das Bíblias que eu mais gosto. Não tem essa história de, a tradução King James é a mais fiel. Não tem essa, tem, tipo, erros de tradução na King James, como tem erros de tradução em outras traduções, mas pro objetivo de hoje, eu vou pegar essa King James aqui e uma King James atualizada, que não tem nada a ver. A King James atualizada, ela nem traduz o mesmo texto. Um dia, quem sabe, a gente não faz um vídeo aqui no YouTube sobre traduções bíblicas. Então vamos lá. O texto que as pessoas usam para ver Deus como criador do mal tá lá em Isaías 45, versículo 7. Vou abrir aqui e ler para vocês. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, Deus criou o mal. Tá óbvio aqui, né? Mas, né, a gente não vai pegar um texto e por ele mesmo, né, já ouviu falar, texto sem pretexto é contexto para heresia? Isso é verdade. Toda vez que você pega um texto bíblico, você tem que analisar ele semanticamente, né? Gramaticamente, semanticamente. Tem que analisar o contexto histórico do texto e o contexto literário do texto. Ou seja, você tem que ler o capítulo para entender do que o texto está falando. Você tem que entender semanticamente o que aquelas palavras significavam, principalmente do original. E você tem que entender a situação histórica que aquilo foi dito. Neste texto aqui específico,
A palavra hebraica para mal é ra. Ra ou ra, né? Dependendo de qual é o perfeito para pronunciar, eu produzi o ra. Essa palavra também significa desordem. Significa mal, mas também significa desorganizado, também significa ruim. Se eu quiser dizer que um juiz é ruim, eu posso dizer ra como adjetivo de ruim. E aí você começa a ver que pode ser que essa palavra signifique outra coisa além de mal. Pode ser que exista uma tradução melhor. É o primeiro ponto. Semanticamente a gente pega isso. Não vou misturar um conceito filosófico com exegético, mas você já começa a desconfiar aqui que a palavra pode significar outra coisa, não é verdade? O segundo ponto é que se você lê o texto, ele está mostrando ali uma ambivalência. Trevas e luz, mal e bem. Nesse caso, essa paz aqui do original Shalom, ele está dizendo aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz sistêmica, aquela paz integral, aquela vida organizada. Ou seja, luz, ao contrário das trevas, Deus criou tanto a luz, tanto a ambivalência dela. E aqui a gente pode pegar paz e ver como uma ambivalência dessa ordem, dessa plenitude para a desordem, para o caos, para aquilo que não está perfeitamente ordenado. Isso é um contexto literário. Você lê e você vê que o autor está mostrando essa ambivalência. E o segundo ponto é que, historicamente, aqui em Isaías, estava nascendo um movimento de que existia um Deus para fazer as coisas boas e existia outro Deus que criava aquilo que não era bom, era ruim. E o profeta aqui, o autor aqui, ele está dizendo o seguinte, olha só, Deus é Deus de todas as coisas. Se uma pessoa é abençoada, foi permissão dele. E se uma pessoa está sofrendo, é porque ele permitiu. E aí, você estava esperando esse momento. Michel, você está falando que Deus permite o mal. Então Deus é malvado. Tá, vamos lá. Antes de eu entrar filosoficamente nessa discussão, lembra que eu falei que eu queria ler outra tradução? Eu vou ler o mesmo texto numa outra tradução, que é a King James atualizada. E a gente vai ver como o tradutor, como as traduções atualizadas já começaram a lidar melhor com esse problema, porque começaram a entender melhor o texto. Então, de novo, Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, a gente fala Yahvé, mas não sabe nem se pronunciar, né? Faço absolutamente tudo. Tá vendo como trocou aqui para abençoar e para amaldiçoar? E aí você pode dizer o seguinte, tá, Michel, calma aí. Como que Deus amaldiçoou alguém? Deus deliberadamente amaldiçoou alguém? Bem, biblicamente falando, a gente pensa como cristão que Deus quer que todas as pessoas tenham livre arbítrio para conhecê-lo em amor. Deus quer que seu amor alcance todas as pessoas e que, por decisão pessoal, essas pessoas escolham se aproximar desse Deus. E aí, é claro, você tem o calvinismo, que diz que as pessoas são eleitas e quem é eleito não tem escolha por causa da soberania de Deus. Aí você tem o arminianismo, que diz que Deus é amor e Deus sabe quais são as pessoas, Deus é soberano, mas mesmo assim as pessoas têm que se entregar a essa soberania. E você tem o molinismo, que é aquele conhecimento médio de Deus, que você já deve ter ouvido falar por aí, que Deus tem o conhecimento natural, Deus tem o conhecimento médio e Deus tem os conhecimentos dele que funcionam de maneira diferente. A gente precisa entender todos esses conhecimentos. No entanto, hoje não é um vídeo de molinismo, nem de calvinismo, nem de arminianismo. Só que eu não podia deixar de citar que o meu pensamento é não só uma cosmovisão, não só minha filosofia, tende a dar mais ouvidos a Molina do que aos outros dois, né? Eu gosto muito do Molina, mas também o filósofo que me ajudou a entender esse problema do mal, que foi o William Lane Craig, filósofo cristão, o maior apologeta vivo do cristianismo. Ele é um cara que também vai para o lado molinista e, inclusive, responde muito bem o desafio que a gente tem aqui, que é o problema do mal. E aí a gente pode ampliar isso, o problema do mal e do sofrimento. O Craig, e é aí que eu quero carregar esse pensamento aqui, como todo filósofo enxerga que o mal ele tem duas argumentações. Ele tem dois problemas dentro de um só. O primeiro dele é o lógico. A gente precisa de uma
resposta lógica de um pensamento lógico para concluir se Deus é mau, se Deus é malvado, se Deus permite o mal, ou se Deus só não liga que você sofra, ou se Deus não pode fazer nada. Intelectualmente a gente pode filosoficamente buscar essa resposta. Mas também tem a resposta emocional. Porque se eu te der uma resposta intelectual aqui sobre o mal, e você ir até alguém num velório e cuspir as mesmas palavras que eu estou falando aqui, você vai levar um soco na cara. Porque emocionalmente nós não lidamos com argumentos intelectuais. Então eu quero tentar passar por esses dois pontos aqui do jeito que eu passei para conseguir lidar tanto intelectualmente com o sofrimento quanto emocionalmente. Intelectualmente é muito fácil. Se a gente for pegar Epicuro, que trouxe aquele argumento que diz o seguinte: se Deus pode fazer alguma coisa para impedir o mal e não faz, então Deus é mau. E se Deus não pode fazer nada para impedir o mal, então Deus não é onipotente. Bem, esse argumento ele tem uma falha lógica muito grande, porque ele considera que Deus não pode fazer algo sobre o mal, ou seja, ele é onipotente, ou considera que Deus é mau e não considera a terceira possibilidade, que Deus, moralmente falando, integralmente falando, vê com que permite esse mal através de que este é o melhor mundo possível, essa é a melhor possibilidade de todas aquelas para manter o livre-arbítrio do homem. Vou dar um exemplo. Como a gente já conversou, Deus quer que nós conhecemos em amor e que sejamos livres para experimentar esse amor. Mas imagina o multiverso da loucura que está vindo aí com o filme Doutor Estranho. Imagina no multiverso vários Michels, vários Filipes, vários Davis, várias Marias, vários Joãos. Nesse multiverso da loucura, cada um deles tem um nível de liberdade maior e menor do que o outro, e cada um deles vai ter um nível de maldade menor e maior que o outro, baseado nas liberdades e nas atitudes dos homens. Um deles não tem mal, mas os homens não têm liberdade nenhuma. Eles não pensam, eles apenas são subjugados por uma ordem divina. No outro deles, o mal perde a noção. É aquele mundo apocalíptico onde o mal domina tudo, valores morais não existem, valores morais objetivos não existem, as pessoas não se importam mais com os valores e o mundo está acabando. Dentre estes dois mundos existe um, que é, este é o mundo possível para que as pessoas sejam livres e Deus possa atualizar esse mundo de forma que este é o menor mal possível do mundo. Ou seja, mesmo com as pessoas criando o seu próprio mal. E você sabe, cara, quantas coisas erradas não acontecem na sua vida e na vida de tantas pessoas porque nós nos metemos e fazemos besteira, porque nós cometemos erros, porque nós somos malvados por si só, porque nós somos caídos e porque neste mundo caído nós estamos sujeitos ao pecado. Como você pode ver, mesmo assim, ainda encontramos a graça de Deus em vários momentos e a mão de Deus agindo em vários momentos. Ou seja, neste mundo em que vivemos, ele é um mundo possível para que ao mesmo tempo você tenha a liberdade de conhecer e amar a Deus e Deus consiga intervir de certa forma para que esse mal que existe, ele seja o menor possível. Michel, você está dizendo que o mundo poderia ser 1000 vezes pior? Exato. Porque Deus poderia simplesmente criar um mundo com zero intervenção dele, com zero graça dele, e aí você veria que nós destruiríamos tudo. Mas, no conhecimento médio de Deus, dele sabendo todas as possibilidades, porque ele te conhece, ele conhece cada um dos seus pensamentos, ele conhece cada um dos fatos que te trouxeram até aqui e como você pensa. E assim, para todas as pessoas do mundo. Esse Deus, então, escolhe que este mundo vai ser atualizado, que ele vai intervir para que esse mundo exista. Um mundo onde você pode escolher amá-lo, um mundo que infelizmente vai ter dor e sofrimento, no entanto, que ele vai poder intervir de uma forma que isso seja o menor possível. O menor possível para quê? O menor possível para que você ainda seja livre, para que as pessoas ainda possam escolher amá-lo, para que as pessoas ainda tenham conhecimento e contato com esse Deus. Então, logicamente falando, o ateu precisa argumentar que é impossível que Deus escolha moralmente fazer desse mundo o mundo escolhido. Que moralmente Deus escolha permitir, por questões morais, por questões dos seus próprios valores, permitir que esse mínimo de mal aconteça. E como o ateu não pode provar isso, fica ilógico. Mas é mais fácil a gente acreditar, logicamente, que Deus pode ter uma razão moral para permitir que o mal exista.
Logicamente, a resposta fica fácil e simples. Mas e emocionalmente? E quando alguém perde o filho? E quando alguém é acometido por uma doença sem tratamento, sem cura e vai para a cama, depositando suas últimas esperanças nesse Deus e falece? Como que a gente responde emocionalmente a essas questões? A primeira coisa que eu falo é conhecer o Evangelho, porque ele se fez homem e passou por sofrimento que nenhum de nós poderia suportar, até a morte e morte de cruz. E a própria Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados pelas feridas que nele foram impostas. E tem uma coisa maravilhosa no Evangelho que é a tensão do já é e há de vir. Ou seja, Deus já morreu na cruz, seus pecados já foram perdoados e a vitória de Cristo sobre a morte já aconteceu. Mas ainda estamos nesse mundo, ainda sofremos, ainda morremos, porque ainda há de vir o momento em que tudo será perfeito. Ou seja, Deus já venceu a morte, Deus já reina e o mundo já está sob a guarda e o olhar daquele que senta no trono da graça. No entanto, ainda há de vir o momento com que haverá novos céus e nova terra e não haverá nem choro, nem morte, nem ranger de dentes, nem dor. E essa tensão maravilhosa do Evangelho, que merece um vídeo só para ela, é uma maneira de emocionalmente lidar com isso. É uma maneira de emocionalmente entender que Deus sofre com você. Deus não é um Deus impessoal. Pelo contrário, toda a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus pessoal, é um Deus de relacionamento. E esse Deus pessoal de relacionamento, ele quer ter uma relação com você, porque ele sofre com você. Ele te ama. E cada dor que você passa, cada dor que ele permite que você passa, ele sofre junto. Ele morreu por você. Ele entregou seu único filho para que você fosse salvo e não pereça. Este Deus pessoal sofre e te abraça. Talvez isso não solucione a sua dor, mas dê uma resposta para a tua angústia. Porque enquanto você chora, Deus chora com você. Enquanto você luta, Deus luta com você. E Ele sabe que dentre todos os mundos possíveis, seja lá o que está acontecendo agora, ainda é o melhor, para que um dia vocês se encontrem em graça e aquele abraço que você daria num pai com muita saudade, você dê nele, e tudo seja perfeito e curado. E essa é a melhor resposta emocional que eu criei através da observação do Evangelho para solucionar o problema emocional do mal em mim. Eu não peço a Deus que todos os meus mimos, todas as minhas infantilidades sejam suportadas e que Ele faça vista grossa dos meus erros. Não. Mas eu peço a Ele que, mesmo não podendo evitar as lutas e as tempestades que eu vou enfrentar, que eu o sinta presente lá. E essa é a melhor coisa que você pode entregar para alguém. Essa é a melhor coisa como cristão que você pode oferecer para alguém. Conhecer um Deus que estará presente lá. Ano passado eu perdi a minha avó, que foi com certeza responsável pela minha paixão bíblica. Eu saía de casa brigado com meus pais e às vezes expulso, às vezes pela minha própria vontade, e eu ia para casa da minha avó e ela me colocava no canto da cama dela e ela abria a Bíblia para mim e lia. E eu sempre via a minha avó, que com certeza sabe muito menos, morreu sabendo muito menos filosofia e teologia sistemática do que eu, mas que tinha uma piedade e um conhecimento de Deus que eu ainda não alcancei. Eu via na minha avó uma graça soberana. E antes da minha avó morrer, ela foi perdendo os movimentos, ela já não tinha mais equilíbrio, ela já não lembrava das pessoas. Uma das últimas pessoas que ela lembrava era de mim. Eu chegava perto dela, ela me chamava de meu filho. Ela também lembrava da minha mãe. E ela foi esquecendo as pessoas por conta do Alzheimer, por ser acometida do Alzheimer. E 4 dias antes dela morrer, um filho dela morreu, um filho dela faleceu, meu tio, e depois ela faleceu. Naquele momento, eu cheguei no velório e tal, e quando eu cheguei no caixão dela, enquanto eu olhava para minha avó com aquela feição que a gente vê que aquilo arcádica, a pessoa não tá mais ali, mas ela continuava com a feição serena que eu lembrava dela,
Eu jurei para ela que por mais que eu sofresse, graças a ela, eu sabia que eu sofria com um Deus perto de mim. E é isso que é o Evangelho. E essa que é a resposta para o mal. Deus não criou o mal. O mal existe porque nós somos o responsável por essa morte que nos acomete nesse mundo de pecado. Mas mesmo diante de tanto terror, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto pecado, ele ainda escolheu morrer crucificado para poder estar perto de você quando você chorasse.